A Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde, falando daqui direto do 8º Congresso Internacional de Nutrição Funcional, aqui em São Paulo, onde eu estou aproveitando e trazendo para todos, né, aqui tanto o programa Mais Saúde da rádio, quanto o programa Mais Saúde da TV. Estou aproveitando para gravar programas incríveis e é lógico que eu vou aproveitando e trazendo pessoas maravilhosas que nem sempre eu tenho condição de estar entrevistando ao vivo daqui de São Paulo, porque moram ou na cidade maravilhosa, ou moram por esse Brasil afora. Hoje eu não perdi a oportunidade de trazer para o programa Mais Saúde a doutora Fernanda Serpa. Doutora Fernanda Serpa, que é nutricionista, graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela que é mestre, né, em clínica médica, com pós-graduação na nutrição clínica funcional, enfim, é aquela pessoa que entende tudo e mais um pouquinho de nutrição, que eu adoro conversar, porque tem uma didática e vocês vão ouvir como que tá assim, gostosa a nossa conversa. Em primeiro lugar, Fernanda, que bom, até que deu certo. Quantos anos eu estou tentando te entrevistar aqui no Mais Saúde, né? É verdade, a gente está tentando essa ponte aérea há um tempinho, mas que felizmente hoje conseguimos esse contato. Pois é, Fernanda, conta um pouquinho, você fez que palestra agora há pouco, que eu não pude estar presente, então eu quero saber de detalhes dela. Qual foi sua palestra agora? Então, o tema central da mesa que eu participei foi sobre estresse, né? Considerado aí um mal do século, associado a uma série de doenças. E o meu papel foi falar da associação do estresse com o desenvolvimento de doenças muito comuns. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto e principalmente o aumento da gordura no abdômen. Aquela tão temerosa gordura abdominal. Agora, Fernanda, o nosso ouvinte deve estar se perguntando, mas como que o meu estresse pode causar isso? Então, olha, resumindo, o estresse, entre outras coisas, leva ao aumento de um hormônio chamado cortisol. E é esse aí um dos principais responsáveis por todas essas alterações que eu falei no metabolismo. Por exemplo, já foi demonstrado que o cortisol aumenta a síntese dessa gordura localizada no abdômen. Então, quanto mais estressado o indivíduo for, aumento desse cortisol, contribuindo para a gordura na região abdominal. E hipertensão, consequentemente, por conta também desse aumento dessa gordura, quer dizer, aí vão os agregados, né? Quando você tem uma resposta mediante a um estresse, você tem uma resposta toda de aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, aumentar a glicose no sangue, o açúcar no sangue. Se você for parar para perceber, essa é uma resposta de adaptação para o indivíduo ter a reação frente ao estresse. Então, isso seria benéfico. Claro. O problema é esse estresse mantido, perpetuado, constante. Então, o indivíduo vai ficar tendo essa reação de aumento da pressão arterial, de aumento do açúcar no sangue, de forma mais massiva. Uhum. E no seu consultório, por exemplo, Fernanda, quando chega esse paciente clássico, né? Porque você é um paciente de perfil clássico. Quais são as primeiras, assim, instruções que você passa para ele em termos de tentar fazer uma modificação de conduta, de comportamento, de estilo de vida e de alimentação? Quais seriam, assim, as diretrizes para que o nosso ouvinte fale, ai meu Deus, eu também estou me enquadrando, eu estou estressado, eu estou me estressada, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, eu acho que o ponto alto da palestra foi quando eu citei alguns recursos que nós podemos utilizar para melhorar o indivíduo a lidar com esse estresse, né? Infelizmente, a gente não tem como viver sem estresse, né? Nós estamos expostos ao estresse o tempo inteiro, mas a gente tem que saber conviver com esse estresse, lógico, diminuir sua exposição e saber como melhor administrá-lo. Então, por exemplo, até mesmo mudanças no estilo de vida. A prática de uma atividade física. Foi muito interessante que eu mostrei um estudo que falou que a yoga, né, que é muito conhecida como relaxante, ela tem a capacidade de aumentar um neurotransmissor que realmente causa
essa sensação de alívio do estresse, de relaxamento, chamado GABA. Então, a prática de exercícios de relaxamento e mudanças na dieta. Em relação a isso, eu queria frisar a importância de se evitar a privação alimentar. Olha que interessante, já foi demonstrado que ficar muito tempo sem se alimentar aumenta esse hormônio chamado cortisol. Ou seja, piorando a pressão arterial, piorando a glicose no sangue, piorando o colesterol plasmático. Portanto, aquela velha instrução, recomendação de se alimentar de 3 em 3 horas é benéfica também para se reduzir a exposição ao estresse. E Fernanda, você que também é nutricionista funcional, e daquele paciente que de repente está naquela fase de retirar aqueles alimentos potencialmente alergênicos, fica aquela questão, meu Deus, mas o que eu vou comer de 3 em 3 horas? Porque tem uma hora que fruta acabou, ainda mais no sul, quando chega inverno, O que você costuma recomendar para o seu paciente? Mas hoje em dia a gente tem muita coisa interessante quanto a isso. Por exemplo, você não precisa comer uma fruta, mas você pode comer um inhame cozido, com um pouquinho de mel, se for necessário, um aipim cozido, até mesmo fazer um biscoito, um pãozinho sem glúten, pode ser com milho, pode ser com fubá, pode ser uma tapioca. Olha que interessante, à tarde comer uma tapioca com uma geleia de fruta sem açúcar, só mesmo uma fruta. Fazer um shake, por exemplo, de fruta com vegetais, um shake de maçã, água de coco e couve, pode botar um pouquinho de gengibre. Gengibre também tem uma ação anti-estresse, porque tem substâncias que atuam nesse sentido. Mas tem muita coisa interessante. Tem bastante coisa interessante, Porque é muito interessante a gente estar falando, Mas doutora, se tirou os laticínios, o meu queijinho da tarde, então não vou poder comer o meu pão de queijo, Não tem glúten, mas tem queijo. Mas e o que eu vou comer? Fica aquele pânico, Então eu sempre gosto de, quando estou conversando com algum colega nutricionista, tá pedindo para tá conversando também da sua prática, E você que tem uma experiência muito grande com diabetes, Você trata bastante, Isso mesmo. É um assunto que eu gosto de lidar e tenho uma boa abordagem terapêutica no consultório. O que a gente poderia estar... Porque metade das pessoas que têm diabetes hoje é impressionante, Não sabe por uma falta de estar fazendo a sua glicemia, o seu teste, e quando vão ver, passaram-se 10 anos, e aí o rim que está dando problema, aí que começa a descobrir que já foi um diabetes lá atrás que deixou de ser investigado. Então, a primeira coisa, investigação, Isso é o mais importante. Aí, aquele paciente que está com aquela glicemia típica, daqueles, 130, aquela coisa. 30% a mais do que deveria de glicemia. A gente tem alimentos que possam ajudar a dar uma baixada nessa glicemia, um controle? Com certeza. Na verdade, você falou da importância da investigação, concordo, e da importância também da prevenção. Porque às vezes o indivíduo, ele tem um histórico genético para o diabetes, ou ele já está com uma glicemia em torno de 100, mas ele pode prevenir o aumento dessa glicemia, ele pode prevenir a entrada num quadro típico de diabetes. Então, o primeiro controle é com o excesso de açúcar na alimentação. Muitas vezes, quando a gente fala açúcar, a pessoa pensa no açúcar branco, aquele de adoçar. Mas eu não estou falando só nesse açúcar. Tem pessoas até que nem fazem uso do açúcar, só usam adoçante, mas tem uma glicemia aumentada. Mas esquecem que o pão branco, o excesso de massa, até mesmo o excesso de fruta, dependendo, pode contribuir para esse aumento do açúcar no sangue. Então, a primeira medida é que se haja um controle tanto da quantidade quanto da qualidade desses carboidratos. Carboidratos são esses alimentos que vinculam uma quantidade maior de açúcar. Então, por exemplo, num café da manhã, evitar um consumo exagerado de pães e biscoitos e achocolatados e excesso de frutos, porque são todos alimentos que podem aumentar a glicose. Opte por um carboidrato. Então, se for pão ou biscoito, nesse caso, opte sempre pela sua versão integral. A quantidade de carboidrato até vai ser a mesma, mas como esse carboidrato vai reagir no organismo é diferente. Ele vai provocando uma elevação bem mais paulatina, bem mais lenta no aumento do açúcar no sangue.
Na hora do almoço também, por exemplo, é muito comum o erro de você encontrar no prato do indivíduo arroz, macarrão, farofa, batata, ou seja, a repetição do mesmo grupo, o grupo dos carboidratos que contribuem para o aumento da glicose. Opte por um. Se for o arroz, opte por ele e sempre pela sua versão integral. Você vai estar, assim, reduzindo a velocidade com que esse açúcar sobe no sangue. E sempre associando o carboidrato uma fonte de gordura boa e uma fonte de proteína. Isso também facilita com que esse açúcar não suba tão velozmente no sangue. Então, no almoço isso é fácil. Por exemplo, o feijão, que é fonte de fibra e que é fonte também de proteína. Por exemplo, vegetais verdes, então aquela salada, todos esses alimentos servindo como estratégia para frear a velocidade com que esse açúcar se eleva na corrente sanguínea. Então, tendo esse cuidado na alimentação, de evitar o excesso de carboidrato e sempre, quando possível, optar pela sua melhor qualidade, qualidade significa sua versão integral, seria interessante. E sempre que possível, não ingerir também carboidratos sozinhos. Por exemplo, a banana. A banana tem um tipo de carboidrato que ela é rica em carboidrato e que o seu consumo pode ocasionar um aumento da glicemia após o seu uso. O que fazer então? Deixar de comer? Lógico que não, é um excelente alimento. Mas você pode acrescentar uma fibra, por exemplo, aveia. Uma banana amassada com aveia, aproveitando o gancho, você pode incluir a canela. Não sei se já foi falado aqui no programa, mas a canela é um alimento chamado funcional, porque tem essa funcionalidade, essa propriedade de poder ajudar na redução do açúcar no sangue. Então, olha que combinação excelente. A banana, que tudo bem, eleva a glicose, mas você acrescenta a fibra, você acrescenta a canela e você tem essa ação muito mais regularizada e benéfica no organismo. Inclusive tem estudos, né? Você mesmo mostrou que o consumo de 1 grama de canela por dia fazia baixar em X% a glicemia de um modo geral, né? O mais interessante desse estudo, que demonstrou, um dos estudos, né, que demonstrou o efeito benéfico da canela, foi que ele comparou a dose de 1, 3 e 6 gramas quanto ao benefício na redução do açúcar no sangue. E eles verificaram que a dose de 1 grama foi tão benéfica quanto a dose de 6 gramas na redução do açúcar no sangue. Ou seja, doses muito pequenas. 1 grama deve ser a ponta de uma colher de café. Na verdade, eu preciso contabilizar isso, mas, por exemplo, aquela tampinha daquela caneta azul... A pontinha da caneta azul, aquela caneta azul, que todo mundo conhece o nome, né? Tem 1 grama. Exato, tem 1 grama quando você põe de sal. De sal, não sei se então, da canela. Mas eu acho que já é uma referência, né? Isso. Então, gente, não é nada. Exatamente. E ali todo dia pode colocar na sua fruta, como você falou, né? A comida síria tem muito uso de temperos Arroz assim. com lascas de amêndoa torradas, então amêndoa também é rica em ômega 9, rica em ômega 3. Hoje em dia já se sabe que as gorduras também beneficiam o controle da glicose, do açúcar. Então, a gente tem aquela ideia de que gordura é ruim, né? A gordura saturada, que é a gordura presente nas carnes, principalmente carne vermelha, no leite integral, no queijo. Essa gordura, sim, além da gordura trans, que é aquela gordura fabricada na indústria, essa tem efeitos ruins ao organismo. Mas a gordura ômega 9, a gordura ômega 3, encontrada onde? Ômega 9 nas oleaginosas, como eu falei, amêndoa, nozes, macadâmia, e a gordura ômega 3 encontrada na sardinha, na linhaça, essa tem efeitos benéficos, tanto na melhoria da pressão arterial, tanto na melhoria do controle glicêmico, da glicose. Agora, falar de alimentos e não comentar batata Yacon, eu fico triste. E a batata Yacon? Então, a batata Yacon, na verdade, ela é rica em uma fibra que tem essa capacidade de frear a velocidade com que a glicose sobe, né, na corrente sanguínea após o seu consumo. Então, aí lembrando como é que você pode empregá-la, por exemplo, você pode fazer um suco, não sei se vocês já fizeram uso, a batata Yacon, ela lembra um pouquinho o gengibre, ela deve ser consumida crua, e você pode bater, por exemplo, a batata Yacon
com uma pera, um suco de pera, um suco de melão. Você faz um suco aí bem interessante, riquíssimo em fibra, que a Iacom possui. E você pode, inclusive, por exemplo, fazer uso de uma tapioca, que nem tem muita fibra, né? Que a resposta glicêmica é mais rápida, mas esse suco vai fazer com que a velocidade de absorção do açúcar dessa tapioca seja mais lentificada. Também é gostoso pegar a batata Iacom e ralar ela em cima da salada. Quem gosta do sabor doce e salgado ao mesmo tempo, ela vai dar esse sabor levemente doce, lembrando uma pera, se você deixar na geladeira, fica bem geladinho, e você pode acrescentar na salada, que fica bem gostoso. E aí, antes do almoço e do jantar, ajudando muito, né, no controle glicêmico daquela refeição. Exatamente. Então, sempre o benefício é acrescentar junto às refeições que possuem carboidratos, que são substâncias, alimentos que vão aumentar o açúcar no sangue, mas que, se você incluir uma fibra, como o Iacom, como outra que nós não falamos, a biomassa da banana verde, claro, você vai ter a capacidade de diminuir esse impacto no açúcar do sangue. Biomassa fantástica também, né, Exatamente. Fernanda? Então você pode processar a banana verde, né? Primeiramente você cozinhar em panela de pressão, mais ou menos 10 minutos depois que começa o ponto de ebulição. Liquidificar imediatamente, tirando a casca, imediatamente, porque não pode deixar a banana esfriar, senão ela fica muito dura e você pode quebrar o liquidificador. Mas aí você processa e pode guardar essa polpa, né, obtida na geladeira por até 3, 4 dias, ou congelar, por exemplo, botar em forminhas de gelo e congelar no congelador e bater também um cubinho desse com um suco de sua preferência ou uma vitamina, um shake no café da manhã, no lanche da tarde, contribuindo em muito para o controle do açúcar no sangue. E o intestino é importantíssimo, né, Fernanda? Modular o intestino, evitando que haja o predomínio das bactérias ruins, sempre favorecendo o predomínio das bactérias boas, é essencial. Essas bactérias ruins criam um estado de inflamação que pode prejudicar a ação do hormônio insulina, que é o hormônio que faz com que a glicose entre nas células. Então, o intestino saudável diminui esse caráter inflamatório que tanto prejudica a ação do hormônio que coloca a glicose para dentro das células. Então, nós estamos aqui conversando com a doutora Fernanda Serpa, que está assim, sempre disponível para passar essas informações, compartilhar conosco, né, todo esse conhecimento. Doutora Fernanda também, que fala muito sobre a necessidade de uma boa noite de sono, né? Me conta uma coisa, Fernanda, e tudo isso, se não tiver uma boa noite de sono, também é complicado, não é? Olha só, os distúrbios do sono são causas de estresse, também falei isso na palestra, também aumenta o cortisol. E também prejudicam a ação da insulina, contribuindo para o aumento do açúcar no sangue. Então, ter uma boa noite de sono, estando num quarto tranquilo, escuro, para facilitar a síntese de um hormônio chamado melatonina, que é essencial na qualidade do sono. Só puxando o gancho, né, esse hormônio melatonina também é encontrado em pequenas concentrações em alguns alimentos. Quais, como, por exemplo, Fernanda? cereja, banana, aveia. Também possuem a chamada fitomelatonina. Então, se for optar por um alimento para comer na ceia, né, no horário, na refeição mais noturna, para aqueles indivíduos que têm dificuldade em iniciar o sono, porque a melatonina age principalmente assim, favorecendo o início do sono, adiantando o início do sono daquelas pessoas que têm dificuldade em iniciar o sono. Então, poderia utilizar nessa última refeição, mais uma vez, a banana com aveia, ou um shake de água de coco, cereja e banana. Fica gostoso e facilita o pool de melatonina necessário para uma boa qualidade do sono. Além de ervas, né, chamadas de ansiolíticas e boas no tratamento dos distúrbios do sono. O famoso maracujá, na verdade o nome, né, o botânico, a Passiflora incarnata, teria aí uma boa ação. Também o nome popular, a erva cidreira, na verdade a Melissa officinalis, também seria uma excelente intervenção. Então, chás
isolados ou combinados, né, dessas ervas antes de dormir, seriam interessantes porque facilitam a boa qualidade e quantidade do sono. Eu lembro você comentando que nós somos uma sociedade hoje privada de sono, né? A modernidade, né? Constantemente privados em sono. E depois chega em casa é o computador. E esse fato de ficar acessando o computador antes de dormir é péssimo, né, Fernanda? Então, a intensidade da luz, né, na glândula pineal, que é a glândula no nosso cérebro que sintetiza a melatonina, essa glândula é inibida com o reflexo da luz. Então, o ideal para aquelas pessoas que têm dificuldade em dormir é que a partir das 8 horas já deixe sua casa mais escura. Nada aquela casa igual uma boate com todas as luzes acesas. Então, a casa mais escura, a televisão, não ficar muito próximo à televisão e muito menos ficar exposto à intensidade da luz de um computador, que o computador emite, né? Então, realmente, lógico que para algumas pessoas isso pode não interferir, mas para aquelas que sabem o que é a insônia, pequenas mudanças podem ter grandes efeitos. E falando em insônia, Fernanda, a gente tem um critério para detectar, para definir que aquela pessoa está com insônia, não é? Tem que ter, como é que é isso? Tem que demorar mais de 30 minutos a iniciar o sono, ou aquela dificuldade de voltar a dormir quando você acorda no meio da madrugada. Então, mais de 30 minutos com essa dificuldade, se esse problema acontece pelo menos 3 vezes na semana e vem acontecendo há pelo menos 6 meses. Eu achei esse dado muito interessante, quer dizer, de tempo, né, a duração, então uma dificuldade em iniciar ou retornar ao sono, que dura pelo menos 30 minutos, acontece pelo menos 3 vezes na semana e vem acontecendo há pelo menos 6 meses. Porque, lógico, que períodos esporádicos, pontuais de insônia, todo mundo já teve, associado a momento de estresse, associado a momento de ansiedade, ampliação. Agora, a insônia crônica é essa que se perpetua por mais tempo. Agora, Fernanda, para encerrar a nossa participação, que aliás desde já te agradeço a disponibilidade aqui no meio do Congresso, você é uma estudiosa da vitamina D. Então, eu gostaria que você fechasse, então, esse nosso momento, falando, assim, da importância da vitamina D e aonde que você vê que ela está mais em falta, em que aspecto que você encontra isso no seu paciente? É só a grande fama da vitamina D em relação à qualidade dos ossos, né? Isso é essencial. Sem vitamina D, menos de 20% do cálcio que você come não é absorvido. Então, com certeza, para a saúde dos ossos, para evitar a osteoporose, a vitamina D é essencial. Mas, por exemplo, como eu vou falar hoje à tarde, a vitamina D é importantíssima, tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas doenças autoimunes. Então, artrite reumatoide, que vai ser o tema da minha aula, esclerose múltipla, diabetes tipo 1, doenças de Crohn, entre outras enfermidades. Então, a vitamina D ela é importante para modular o nosso sistema imunológico, evitando o desenvolvimento dessas doenças ou diminuindo a sua severidade. O grande problema é que, segundo alguns autores, a vitamina D da dieta é responsável por apenas 20% das nossas necessidades corporais, porque não são muitos alimentos fontes de vitamina D. Então, o que é necessário? É que haja um equilíbrio entre ingestão de alimentos fontes, principalmente os alimentos marinhos. Segundo, boa exposição solar. Então, se puder, né, uma exposição diária de 30 minutos no sol, pode ser uma exposição consciente, num horário em que os raios solares não sejam muito fortes, mas que seja uma exposição frequente, não adianta só ao sábado ou ao domingo, e suplementação quando necessária, para que os níveis de vitamina D fiquem na classificação de adequado, que hoje em dia é de pelo menos 30 nanogramas por ml. Perfeito. Fernanda, agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada. Obrigada obrigada por todo esse carinho aqui com o programa Mais Saúde e contar com a sua participação nas próximas vezes que você vier a São Paulo. Já vou deixar a Ana aqui que está comigo, né, escudeira aqui do programa, com todos os contatos. Agora você já sabe, quando receber e-mail da Ana, a carinha dela, né?
Então, a próxima vez que você vier a São Paulo, para você ir lá nos nossos estúdios, hoje o programa se deslocou para o Congresso, mas lá no estúdio a gente podendo ter a participação dos ouvintes, por e-mail, por Twitter, por telefone, que é muito rica essa participação. Todo meu, eu agradeço também. Com certeza, oportunidades não faltarão. Rio e São Paulo é muito próximo, eu vivo aqui, agora um pouquinho parada por causa dos filhos, mas com certeza novas oportunidades terão. Então tá, obrigada, Fernanda. Obrigada. Então, meus queridos e minhas queridas, esse é o programa Mais Saúde, terminando agora novamente São Paulo, direto do Congresso, do 8º Congresso Internacional de Nutrição Funcional. Amanhã o Dr. Roque gentilmente cedeu o programa dele de 1 hora, né? Tô com saudade da rede, né? Não que São Paulo também não tenha todo esse carinho, mas tô com saudade da rede. Então amanhã vai ser um dia gostoso de poder estar com vocês na rede do 12:30 a 1:30, um sábado maravilhoso, que estaremos aqui entrevistando várias pessoas maravilhosas e passando o que a gente quer de mais precioso, que é informação de saúde. Um beijo grande, até amanhã. Estou esperando por vocês. Acabamos de apresentar Mais Saúde.